Meus amigos, em virtude da grande apostasia que se anuncia dentro da Igreja, o verdadeiro Papa que se mantinha em silêncio na Casa Santa Marta resolveu falar. Publicou um documento em 3 partes, dividido em 3 sessões, onde faz um duro, mas inspirado e verdadeiro raio-x da Igreja. A Igreja enfrenta talvez a sua pior crise através da história, uma crise que tem levado ao desânimo e à perda da fé por parte de muitos e muitos e muitos católicos pelo mundo. O verdadeiro Papa falou duro num longo documento em que ele, em 3 partes, na primeira parte mostra o contexto, dá o contexto geral dessa grande crise, relacionada especialmente com a introdução da imoralidade, do relativismo dentro da Igreja, da sexualidade desvirtuada. Depois ele mostra como isso afeta a formação dos padres, dos sacerdotes, dos seminaristas, e finalmente na última parte ele dá o conselho do pastor, o que devemos fazer. Trata-se de um longo documento que foi publicado ontem no LifeSite News, e eu farei uma live para abordá-lo inteiramente, porque vale muito, muito, muito a pena. É muito importante que nós, católicos e cristãos de um modo geral, ouçamos o que disse o Papa Bento XVI. Mas eu peguei apenas aqui neste vídeo, quero falar de 10 tópicos que eu colhi do documento e deixarei um 11º para ser discutido integralmente no, na live que farei hoje à tarde, às 5 da tarde, para discutir a integridade do documento. Mas para que vocês tenham uma ideia do que falou Bento XVI, então peguei alguns tópicos aqui. O primeiro diz o seguinte: o martírio é uma categoria básica da existência cristã. O martírio, nesse caso, não é apenas se deixar sacrificar fisicamente, mas é também a negação do mundo, a negação do relativismo, a negação dos prazeres fáceis da carne. Ou melhor, em resumo, a negação da carne. Então o Papa diz: o martírio é uma categoria básica da existência cristã. O fato de que o martírio não é mais moralmente necessário na teologia defendida por Bockle e muitos outros mostra que a própria essência do cristianismo está em jogo aqui. É uma clara alusão a esta nova teologia que foi se impregnando desde os anos 60 dentro da Igreja, que encontrou em Francisco o seu apogeu. Hoje, na Igreja de Francisco, tudo é permitido, exceto o martírio, que é fundamentalmente e essencialmente cristão. 2. Aqueles que negam à Igreja uma competência final de ensino nesta área a forçam a permanecer em silêncio exatamente onde a fronteira entre a verdade e a mentira está em jogo. Outra clara alusão a Francisco, que chegou a dizer que ele não era ninguém para julgar um homossexual. A frase, bacaninha, de efeito, mas completamente contrária à doutrina cristã, completamente contrária à incumbência que nosso Senhor Jesus Cristo deu à Igreja. Então, Bento XVI faz novamente uma clara referência, uma inequívoca referência a esta Igreja que agora tudo quer permitir,
porque, segundo o seu administrador, Francisco, a igreja não tem essa autoridade, pois Bento XVI é muito claro: aqueles que negam à igreja uma competência final de ensino nesta área a forçam a permanecer em silêncio exatamente onde a fronteira entre a verdade e a mentira está em jogo. O terceiro ponto, a doutrina moral da Sagrada Escritura tem sua singularidade basicamente predicada em sua clivagem à imagem de Deus, na fé no único Deus que se mostrou em Jesus Cristo e que viveu como ser humano. Os 10 mandamentos, o decálogo é uma aplicação da fé bíblica em Deus à vida humana. A imagem de Deus e da moralidade pertencem e, portanto, resultam na mudança particular da atitude cristã em relação ao mundo e à vida humana. Outra clara referência a esta igreja, esta nova igreja que está aí, sempre de bem com o mundo, à custa mesmo de negar os 10 mandamentos. Quarto, a fé é uma jornada de um modo de vida. Na antiga igreja, o catecumenato foi criado como um habitat contra uma cultura cada vez mais desmoralizada. Veja, ele está se referindo aqui à igreja dos primeiros séculos. Primeiro, segundo, terceiro século, onde aquele que aspirava à vida cristã entrava numa comunidade dos catecúmenos para ali receber o modelo de vida cristão, o ensinamento da vida cristã, a prática da vida cristã, para depois chegar ao batismo, né, ser batizado, mas isso implicava não só adultos, mas também jovens e crianças. Todos submetiam-se ao modelo de vida cristã que era contrário ao mundo, aos prazeres da carne desde o primeiro momento. Na qual os aspectos distintos e frescos do modo de vida cristão eram praticados e ao mesmo tempo protegidos do modo de vida comum, ou seja, do modo de vida mundano. Penso que até hoje algo como as comunidades catecumenais são necessárias para que a vida cristã possa afirmar-se à sua maneira. Ou seja, Bento XVI deixa muito claro que a igreja não pode estar de bem com o mundo, pois o mundo é aquela estrada larga que falava Jesus, onde tudo é permitido e, portanto, uma estrada que leva à perdição. A igreja tem que manter-se sempre fiel ao caminho estreito do martírio, da penitência, da negação dos prazeres carnais pelos prazeres carnais. Quinto, em vários seminários foram criados grupos de homossexuais. Aqui já faz parte da segunda, a segunda sessão do documento, onde ele faz um raio-x bastante detalhado, profundo, e muito claro sobre o modo de vida dentro da igreja hoje. Em vários seminários foram criados grupos de homossexuais que agiam de forma mais ou menos aberta e alteravam significativamente o clima dos seminários. Os critérios para a seleção e nomeação dos bispos também foram mudados, foram alterados após o Concílio Vaticano II. A relação dos bispos com seus seminários também ficou muito diferente. Tudo isso é esmiuçado no documento, isso eu pretendo na live hoje às 5 da tarde deixar mais, digamos, comentar mais esses pontos. Até porque eu fui seminarista e compreendo, porque vivi dentro do seminário, exatamente o que o nosso Papa Bento XVI está falando. 7. Atitudes conciliares os bispos começaram
digamos, a ser indicados, os padres passaram a ser indicados para a ordenação episcopal, para serem bispos, mais por sua, vamos dizer, condescendência com o modernismo que acabava de entrar na igreja. Então, padres que eram muito legais com seminaristas tinham mais chance de tornarem-se bispos, serem indicados para a ordenação episcopal. É mais ou menos nessa clave que está colocando Bento XVI o problema da mudança, a mundanização dentro da igreja. Padres que achavam tudo legal, homossexuais frequentando seminários, famílias inteiras passando dias no seminário com filhos, filhas, namorados e namoradas, ou seja, padres que achavam legal levar o mundo para dentro do seminário, que deveria ser exatamente o contrário, um catecumenato, onde a pessoa se retirava ali para viver especificamente a parte, digamos, os aspectos mais exigentes do segmento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir esse ponto 7. As atitudes conciliares significavam ter uma atitude crítica ou negativa em relação à tradição até então existente. Padres que se mostravam críticos à igreja conservadora, esses é que tinham chance de se tornarem bispos, que agora seria substituída por uma nova relação radicalmente aberta com o mundo. Um bispo que anteriormente fora reitor do seminário providenciou a exibição de filmes pornográficos para os seminaristas, supostamente com a intenção de torná-los resistentes a comportamentos contrários à fé. Evidente que aqui o Papa está sendo um tanto irônico. O bispo manda os seminaristas verem filmes pornográficos para se tornarem resistentes a isso. Não, é o contrário. É o contato cada vez mais íntimo e profundo com nosso Senhor Jesus Cristo que torna o seminarista, o futuro sacerdote, mais resistente às tentações do mundo. A força vem desta relação, da relação íntima com nosso Senhor Jesus Cristo. É Cristo quem dá a força para vencer o mundo, porque Cristo disse: coragem, eu venci o mundo. E aí, então, Bento XVI faz uma espécie aí de ironia, porque, na verdade, o que essa gente queria era realmente desviar os seminaristas da fé. 8. Havia não apenas nos Estados Unidos da América, mas em muitos lugares, bispos individuais que rejeitavam a tradição católica como um todo e buscavam criar uma espécie de catolicidade nova e moderna em suas dioceses, ou seja, cristianismo sem Cristo, igreja sem Cristo. 9. Permita-me um breve excursus neste momento. À luz da escala de má conduta pedófila, uma palavra de Jesus chamou novamente a atenção, que diz, abre aspas, quem quer que faça a um desses pequeninos que creem em mim pecar, seria melhor seria melhor para ele se uma grande pedra de moinho tivesse pendurada em volta de seu pescoço e fosse lançado ao mar. Ele está citando Marcos, capítulo 9, versículo 42. E continua Bento XVI. A frase, os pequeninos, na linguagem de Jesus, significa os crentes comuns, os simples, pessoas simples, os crentes humildes, que podem ser confundidos em sua fé pela arrogância intelectual daqueles que pensam que são espertos. Então, aqui Jesus protege o depósito da fé com uma ameaça enfática de punição para aqueles que fazem o mal. Bom, aqui termina a segunda sessão. A terceira sessão, que é certamente a mais interessante, é o conselho do pastor,
a orientação do pastor, o que devemos fazer, essa eu vou deixar quase que inteiramente para a live de hoje à tarde, 5 da tarde. Mas quero pegar apenas o comecinho, como um primeiro tópico. Diz o Papa: bem, depois de tudo isso apresentado, o que deve ser feito? O que deve ser feito? Talvez devêssemos criar outra igreja para que as coisas funcionassem. Bem, esse experimento já foi realizado e já falhou. Somente obediência e amor a nosso Senhor Jesus Cristo podem apontar o caminho. Então, primeiro tentemos entender de novo e de dentro de nós mesmos o que o Senhor quer e desejou conosco. Aí depois segue todo o conselho do pastor e nós, então, como disse, faremos uma live hoje às 5 da tarde para comentar todo esse documento. O documento é longo, mas é essencial num momento tão terrível em que a igreja foi ocupada por dentro por uma gente perversa que a quer destruir. Importante o retorno à voz do pastor. Bento XVI quebra o silêncio para nos orientar, para nos dar um caminho. Então, às 5 da tarde, eu volto com esse tema. Espero a presença dos amigos. Até lá, até depois.